E começou. Hoje o vídeo é sobre ideias. Nós vamos falar sobre escrita em geral, mas serve para várias outras situações. Então, a princípio, você deve ter entrado nesse vídeo porque ou você não tem ideias ou você acha que as suas ideias são ruins. Então, já vamos destrinchando esse problema pelo começo. Por que que você não tem ideias? Você consome mídias sociais o tempo todo. Isso é uma das possíveis razões. Você fica consumindo o tempo todo, você não tem tempo para deixar o seu cérebro pensar, tipo, para ter ideias novas. Você fica sempre pensando em coisas que outras pessoas já pensaram antes. Você se deixa ser influenciado por pessoas sem conteúdo. Isso daí é outra situação já. Você fica ouvindo as ideias de pessoas ao seu redor e fica achando que essas ideias são ideias boas, são ideias normais, aceitáveis pelas pessoas. Quando na verdade elas são bem básicas, se não ruins. Você tem medo de pensar fora da caixa e ninguém aceitar ou entender. Isso também é a mesma situação, você tá rodeado de pessoas e você confia demais na opinião delas e nem tanto na sua. E daí você tenta ter ideias semelhantes a elas pra, como é que eu posso dizer? Pra nivelar com o nível de pensamento dessas pessoas. Ou então, você entrou nesse vídeo porque você acha que as suas ideias são ruins. E pra isso, você pensa igual um NPC. E o que é que eu quero dizer com isso? Você faz o que todos fazem. Deixa eu só pegar esse negócio aqui e deixar mais pro lado aqui. E depois a gente vê aquilo ali. Você faz o que todo mundo faz. Você não tem nenhum hobby, você não tem nenhuma coisa que te torna diferente das outras pessoas. Você faz exatamente a mesma coisa. Você pode até dizer: "Ah, mas eu faço academia". Cara, todo mundo faz academia, tá ligado? Hoje em dia é uma coisa bem comum. "Ah, mas tu assiste tal sé", cara, assistir série não é um hobby, tá? Então, mas enfim, jogar videogame eu também não consideraria, porque hoje em dia todo mundo joga videogame. E você consome o que todo mundo consome de mídias, de entretenimento, você assiste os mesmos filmes que todo mundo, joga os mesmos jogos, assiste as mesmas séries, animes, tudo a mesma coisa. Você então é basicamente isso, você é o NPC, essa daí esse é o ponto. Pra quem não sabe, NPC é um personagem não jogável, ou seja, um figurante. Mas eu acho que a maioria do meu público sabe o que que é. Você acha que as suas ideias são diferentes e não irão agradar a maioria? Basicamente o ponto que eu falei antes, então eu acho que eu não vou repetir, mas você tenta meio que reprimir as suas ideias por achar que elas não são boas o suficientes. Ou então, tenta torná-las mais simples, mais, como é que eu posso dizer? Enfim, esquece. Vocês entenderam o ponto. Você é perfeccionista. E muitas ideias que parecem ruins, mas quando se juntam a outras, elas se tornam únicas. Então, você acha que as suas ideias elas são ruins, e daí você não quer compartilhar com as outras pessoas, mas na verdade, ideias ruins elas podem se tornar muito boas se você colocar em conjunto com outras. Às vezes até mesmo, tipo, ideias ruins em conjunto podem se tornar uma coisa boa. E você gasta pouco tempo construindo a ideia, isso daí é outra situação, que também pode se unir com isso daqui, que é que você consome mídia o tempo todo e daí você fica pouco tempo pensando. Você pensa por um tempinho ali, daí depois já desiste da ideia e volta para as mídias sociais. Eh, e tem outra situação que você gasta tempo demais em uma ideia e não toma ação, daí isso já é outra história. Você fica só pensando, e isso é uma coisa é um erro fatal. Você pensa demais e não toma uma ação. Você tá pensando numa ideia para escrever um livro, mas você não toma ação de escrever ele. Você fica pensando e não vai atrás. E agora eu vou falar sobre as soluções, né, mas se você se encaixou nisso daqui, as soluções elas servem para você, tá. Se você não se encaixou também, vão te ajudar muito, enfim. O que que eu acho que dá certo? O que pra mim deu certo? Consumir mídias diferentes. E dentre as mídias diferentes, eu digo, livros, filmes pouco assistidos pelas massas, o que entra? Filmes aclamados pela crítica, com conceitos diferentes ou pioneiros em algo.
Eu sei que muita gente tem preconceito com filmes, aclamados pela crítica, tipo aqueles filmes que ganham Oscar, filmes que pouca gente assiste, mas pensa comigo, se você quer ter ideias originais, se você quer ter ideias diferentes, você precisa assistir coisas que poucas pessoas veem, porque se você assistir coisas que todo mundo vê, você vai pensar que nem todo mundo, daí você vai ter as ideias que todo mundo já teve. Nossa, tô gripado aqui, enfim. Eh, Filmes com conceitos diferentes também é ótimo pra você consumir, filmes, livros, né, com conceitos diferentes, porque eles vão te dar ideias que, às vezes, as pessoas elas não consumiram de fato, não leram esses livros, não assistiram esses filmes, pelo fato de ele não ser tão, popular, por não ter tido um marketing decente, mas você, como eu suponho que você vai ter um marketing decente, que você vai ter uma estratégia, né, eu acho que você pode criar uma ideia e, você pode usar essa ideia para aplicar de forma melhor. E filmes pioneiros em algo. Porque você pode analisar que filmes pioneiros em algo, como por exemplo, o filme do Godzilla de 1954. Aquele filme lá foi um pioneiro em filmes de kaiju, de monstros atacando cidade. E você pode tirar todos os conceitos que fizeram esse gênero dar certo, pra ver se a sua ideia ela também funciona. Então, se a sua ideia você acha que é algo muito revolucionário e que talvez as pessoas não entendam, você pode pegar como que foi aquele implementado aquele conceito e tentar colocar na sua história. Adaptar, né, pra sua ideia. Tipo, é claro que você tem que analisar o contexto que estava na época, tanto é que o Godzilla ele é uma própria alegoria ao medo das armas nucleares do Japão e tudo mais. Enfim, tá vendo a ideia? Ele é uma alegoria que se transformou em um gênero de filme. Ele é uma metáfora que se transformou em um gênero de filme. Então, às vezes, se você analisar os filmes que são pioneiros em algo, eles podem te dar muitas dicas, podem trazer muito conteúdo pra você. E consuma coisas medianas ou ruins. E por que que eu digo isso? Hoje em dia é esse negócio que as pessoas têm de só ficar assistindo filme bom, acho que todo filme tem que ser nota 10 e deixa eu abrir aqui. Eh, Se você assistir coisas medianas ou ruins, você tem isso ajuda a manter a sua régua de padrão no lugar certo, onde todo mundo acha que o mínimo é ser perfeito, né. E nesse caso você assistindo filmes medianos e ruins, você pode ter uma noção melhor de como é que funciona uma história, de onde que são os erros que as pessoas mais cometem e que você provavelmente vai cometer ou já cometeu em algum momento. E também ajuda um pouco a aumentar a sua autoestima. Acho que todo escritor já teve um momento em que leu um livro tão ruim que deu vontade de escrever algo melhor. Tipo, você pensa: "Caraca, esse livro é tão ruim, mas tão ruim, por que que eu não se eu fizer um livro eu consigo fazer melhor?". Daí acho que todo mundo já teve esse momento, mas enfim. E analise os erros e acertos, tem filmes ruins, mas que ainda tem coisas interessantes, tem coisas boas, tem livros ruins que tem coisas boas dentro deles. E analisar isso pode te ajudar muito. Eu lembro que tem aquele filme do Doom, que ele tem uma cena muito interessante que ela é a forma que ela foi dirigida, ela é bem interessante, que é uma cena que lembra bastante os jogos antigos, então foi uma cena com uma estética bem diferente do resto do filme. Se eu fosse um roteirista, se eu fosse um cara que se bem que não é o roteirista, né, é o diretor que faz. Mas enfim, se um diretor ele só assiste filmes bons, cara, ele não teria pegado essa ideia do filme do Doom, que acredito eu que só foi aplicada nele. Eu não lembro de nenhum outro filme que teve uma cena daquele jeito, do qual a cena é em primeira pessoa, com tiro e tudo mais. Mas enfim, você analisa erros e acertos de coisas que as pessoas pouco percebem, que as pessoas às vezes até ignoram. Então, se você quer ter um leque de cultura maior, assista coisas medianas e ruins, leia também. E seguindo para o próximo tópico, fique entediado. E pode parecer um pouco contraintuitivo, né, poxa, ficar entediado, por que que eu vou ficar entediado? Entediado não é ficar, né, ruim. As pessoas pensam isso, e às vezes até com razão, ficar entediado é meio chato, né, se tu for parar pra pensar, mas, é no tédio que as pessoas conseguem as melhores ideias delas. Então reduza suas redes sociais, porque as redes sociais elas funcionam quando a gente pega elas pra
reduzir o nosso tédio. Então, depois perdi o fio da meada, enfim. Eh, o tédio ele meio que vai te dar uma janela de espaço grande para você pensar, para descansar o seu cérebro para ele poder trabalhar melhor. E esse daí chega no próximo ponto, que é balancear momentos de descanso com exercício. É, vamos pensar nos músculos. Quando nós treinamos, nós fazemos lá a série de exercícios, mas também tem a parte de descansar, que é quando nós deixamos o nosso corpo ele absorver lá enfim, as coisas lá e fazer com que os nossos músculos eles cresçam, porque é quando no descanso que os músculos crescem. Enfim, e é assim que é o nosso cérebro também. Não tenta parar um pouco de colocar informações nele, porque ele não vai ter tempo para expandir o teu conhecimento, não vai ter tempo para você aprender as coisas que você quer aprender. E nesse caso é criar ideias, né. Enfim, você não vai conseguir criar ideias se você ficar colocando coisas no seu cérebro o tempo todo. Então, balanceie as suas coisas que você consome, às vezes até filmes e séries também, não só redes sociais, que eu aperto nessa tecla bastante, mas tipo, tenta balancear tudo aqui, tá. E analise as pequenas coisas da vida. Às vezes uma caminhada na rua pode te dar uma ideia que você nunca pensou antes. Eh, acontecimentos pequenos podem levar a histórias grandes. Eh, às vezes se você olhar uma colônia de formigas ali, pode te dar uma ideia de uma história muito da hora. Coisas pequenas, elas te dão ideias grandes. As melhores ideias que eu acho que eu já tive pra criar histórias veio de coisas pequenas que eu vi na rua, que eu parei pra perceber, que às vezes se você ficar na correria do dia a dia, não prestar atenção, você deixa passar batido e nem olha pra aquilo, sabe. Eh, e por último, só comece, não espere a ideia perfeita, e daí isso chega à parte aqui disso daqui, não espere por inspiração, tá bom. Eu só deixei essa frase aqui pra eu me lembrar, porque se você tem falta de criatividade, vai te faltar ação, e se te faltar ação, vai te faltar confiança, e sem confiança vai te faltar criatividade. Enfim, você vai entrar num looping aqui, e você precisa quebrar ele. Você precisa fazer alguma coisa sem ter criatividade no começo. Você precisa fazer alguma coisa pra sem ter criatividade, pra daí te gerar confiança, pra você conseguir construir mais criatividade. Então o ponto é, começa escrevendo, cara, não precisa ter a melhor ideia do mundo. Ideias ruins podem gerar coisas boas, sabe. Eh, se você pegar várias ideias ruins e souber aplicar elas de um jeito bom, você vai conseguir criar uma história interessante. Se você pegar uma ideias completamente aleatórias, sei lá, juntar Pokémon com o Império Romano, você vai conseguir criar uma história interessante, sabe. Se você conseguir pensar um pouquinho, tipo, você consegue criar. E nem sempre as pessoas elas usam técnicas, hiper não tem ideias hiper mirabolantes, hiper criativas, nem todo escritor é um gênio que sabe de tudo, todos os mistérios que ele sabe, ele pensa tudo. Muitas dessas pessoas são só pessoas que pensaram um pouco fora da caixa, que pegaram ideias que já existem, juntaram e disseram: "Caramba, isso daí fica legal", tipo, ninguém pensou nisso. Então, é como dizem, né, pra você criar uma ideia, você pode roubar também, não eles falam roubar, mas é meio que você copia a ideia das pessoas. Juntar ideias que já existem pra formar novas. Então, só começa, cara, só começa, tá bom? É isso que eu tenho a dizer pra vocês. Se você tá parado ali, pensando no que você vai escrever, cara, não fica assim, cara. Só começa a escrever que a ideia vai vir. Você vai gerar confiança em você, você vai ter criatividade e vai continuar esse ciclo aí. Você vai pensar em coisas novas, vai te gerar ação. Aqui, ó. Se você quebrar esse ciclo e começar aqui, ó, daí você vai ter ação para gerar e que vai te gerar confiança e que vai te gerar criatividade. Daí vai voltar ao ciclo, um ciclo positivo no caso, né? Então não espere por inspiração, tá bom? Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Continue lendo, escrevendo e até a próxima. Até.